Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje então nós vamos falar sobre o emprego da crase. Na aula anterior, a gente viu que a crase é a fusão então da preposição com o artigo. Então isso que faz então surgir a crase. Então agora a gente vai ver os empregos, da crase dentro da língua portuguesa. Então vamos lá. Para verificar então a ocorrência do acraseado, pode-se substituir o substantivo que antecede a contração por outro do gênero masculino. Se na troca ocorrer a combinação ao, acrase. Então, por exemplo, eu tenho vou à praia. Se eu colocar no masculino vou ao mar, opa, apareceu ao. Então, quando eu coloco a, eu coloco crase. Entreguem o livro aos meninos. Entregue o livro às meninas. Então, houve a substituição, apareceu aqui o aos, então está correto. Vamos entender, então, como que isso funciona. Vou ao colégio e vou à escola. Geralmente, a galera fica com dúvida, tá? Se eu vou à escola, a crase... Sim, gente, porque se eu coloco o referente masculino ao colégio, aparece o ao. Esse ao aqui, esse a, é a nossa preposição. E esse o aqui é o nosso artigo. Ou seja, gente, então apareceu esse conjunto aqui, eu sei que aqui vou à escola, eu coloco crase. Então, uma das formas que a gente tem de verificar se ocorre ou não crase é fazendo essa substituição. Faça a substituição pelo masculino, apareceu ao, é sinal que a regência do verbo exige, então, preposição. Também, gente, pode-se substituir o verbo por outro com diferente regência. Por exemplo, para saber se na frase vou à cidade ocorre ou não crase, pode-se substituir o verbo ir pelo verbo vir. Vim da cidade. O da, então, é a junção da preposição de com o artigo a. Aqui, gente, eu acho uma regrinha um pouquinho mais complicada. Por quê? Eu preciso conhecer a regência de diferentes verbos. E muitas vezes, aí que está o problema. A gente não sabe a regência desses verbos. Então, como eu não sei a regência dos verbos, fazer essa substituição, às vezes acaba tornando isso complicado. Mas qual seria a ideia, então, de fazer essa troca? Para eu saber se há preposição ali ou não. Então, ali nós tivemos, por exemplo, vou à cidade. Putz, será que tem crase ou não tem? Vamos ver. Vim da cidade. Então, apareceu ali uma preposição. Então, significa que eu vou à cidade, eu coloco crase. Mas, gente, é como eu disse, tomem cuidado, porque a gente não tem muita segurança em relação às regências. Se você tiver, de boa, trabalhe com essa questão de substituição. Caso contrário, não. Continuando, então. Nesse caso, mudando-se o verbo, percebe-se que há união de preposição e artigo. Portanto, na frase original também há artigo e preposição, devendo ocorrer crase. Então, vou à cidade, eu tenho a junção do a com o artigo a também. Então, aqui, gente, está exemplificando o que a gente viu anteriormente. Então, troco por um verbo que possui mesma regência. Só que daí, gente, como eu também já falei anteriormente, surge um problema. Porque eu preciso ter um domínio de regência verbal muito grande. A gente sabe que isso nem sempre é fácil. Justamente porque regência verbal, a gente já viu anteriormente, é bastante complexa. Então, às vezes, a gente tem certa dificuldade nisso. Então, gente, vamos ver casos onde a crase ela é obrigatória. O primeiro caso é quando eu tenho locuções adverbiais femininas que expressam ideia de tempo, modo e lugar. Então, por exemplo, ele se atrasa às vezes. Às vezes, gente, passa a ideia de tempo. Então, de modo. Então, nesse caso, é uma expressão adverbial feminina, então esse as vai craseado.
Sairemos à noite. À noite passa a ideia de tempo. Então, por isso, gente, eu coloco a crase. Tramaram tudo às escondidas. Escondidas, palavra feminina. Então, utilizo crase. Ou seja, gente, lembram que na nossa aula anterior eu falei, gente, mas os advérbios depende? Então, quando nós temos locuções adverbiais femininas que passam a ideia de tempo, modo, lugar, a gente utiliza a crase, então. Segundo caso, é nas locuções prepositivas formadas por a, mais uma palavra feminina, mais a palavra de. Então, por exemplo, ele está à beira da falência. Então, esse a inicial aqui, ele vai ter crase. Por quê? Eu tenho ali o que a gente viu na locução prepositiva. O a, palavra feminina, beira, e aqui no caso a preposição de, que no caso ficou da por causa da junção com o artigo. Aí nós temos, ela ficou à mercê dos crápulas. Então aqui eu tenho a, mercê é palavra feminina e dos aqui é a junção da preposição de com o artigo os. Ou seja, gente, então se eu tiver a mais palavra feminina mais de e suas derivações, eu necessariamente nesse primeiro a eu devo colocar crase, então. Ela é obrigatória. Também, gente, a crase, ela é obrigatória nas locuções conjuntivas iniciadas por a. Então, por exemplo, aqui, as coisas melhoravam à medida que o tempo passava. Então, eu tenho a locução conjuntiva à medida que. Essa locução conjuntiva, gente, como ela é iniciada por a, ele deve ser craseado obrigatoriamente, porque é a regra de crase. Então, vimos o terceiro caso de crase obrigatória. Também, gente, nas expressões a moda de e a maneira de subentendidas. Então, por exemplo, pedimos uma pizza à grega, seria a moda grega. Então, como está subentendida a expressão moda, eu utilizo crase. Vestiram-se a Elvis Presley. Também a moda de. Nesse caso, como está subentendido, eu utilizo crase. Então, gente, sempre tentem encaixar a moda de, ou então a maneira de. Se houver, então, essa expressão subentendida, eu colocarei crase. Também, gente, a quinta, regra obrigatória de crase é nas expressões que indiquem hora. Então, sair às 7 horas da manhã. Então, como aqui está indicando uma hora, eu obrigatoriamente coloco crase. Ou seja, gente, nós vimos aqui que, de modo geral, o que a gente tem que lembrar sempre, palavra feminina. Sejam locuções conjuntivas, sejam locuções prepositivas iniciadas por a, palavra feminina mais de. Ou seja, quando eu tenho, então, a questão de horas, gente, independente disso, eu sempre tenho que colocar crase. Fiquei na dúvida? Substituo pelo masculino. Porém, gente, nesses casos que nós vimos aqui, onde a crase ela é obrigatória, a gente não consegue fazer por substituição. Então, tomem cuidado, porque essas 5 regras não é muita coisa, gente. É muito fácil da gente lembrar. Então, lembrem-se sempre dessas 5 regras. Porque vocês sabendo essas 5 regras, fica muito mais fácil. Lembrando, gente, se vocês forem usar a regra de regência, trocar por um verbo de mesma regência, tomem cuidado. Por que tomem cuidado? Porque, gente, pode ser que a regência você tenha se confundido. Então, tenha muita certeza que você sabe a regência de tal verbo. Se não, gente, não utilize. Gente, então assim, vale ficar na cabeça de vocês que essas regras aqui são essenciais. Bom, gente, espero ter ajudado vocês em mais uma aula de língua portuguesa. Até a próxima!